Oi, gente. Então, eu vim comentar as melhores leituras de 2025, finalmente. Então, sempre deixo claro também que não são os melhores livros, são as melhores leituras. Então, tem mais a ver com a experiência da leitura desses livros do que com os livros propriamente. Porque eu não estou julgando eles em relação a, sei lá, literatura, a escrita, nada disso. Às vezes sim, né? Mas, enfim, é uma soma de fatores que fizeram com que essa experiência fosse boa para mim. Eu vou comentá-los não na ordem de classificação de melhor, pior, algo assim, mas na ordem do último para o primeiro, assim, do último que eu li para o primeiro que eu li, porque tá na ordem aqui. Então vamos lá. O último que eu li que foi bom, assim, que marcou entre os 10, foi O Sentido de um Fim, do Julian Barnes. Então é um livrinho super curto, não conhecia a escrita do Júlio Barnes, adorei. É uma escrita simples, a história tem a ver com o retorno de uma pessoa já com mais de 60 anos, voltando ao início da adolescência, juventude, né, ali da saída do colégio para a entrada na faculdade, um grupinho de amigos, as primeiras experiências amorosas, e aí esse cara lá na frente volta a esse passado para tentar entender o sentido de algumas coisas que acontecem quando ele está mais velho, e o fato de ele voltar para esse passado faz com que ele ressignifique algumas vivências, o que vai dando um novo sentido a esse passado. Então, de alguma forma, rememorar o passado é reescrevê-lo, né? É dar um sentido novo para ele, o que dá uma nova perspectiva tanto para o futuro quanto tanto para o presente quanto para o futuro, além do próprio passado. Então, o Julian Barnes faz isso de uma forma muito bonita aqui nesse livro. Fiquei com muita vontade de ler outras coisas dele. Então é isso, O Sentido de um Fim, Julian Barnes. E aí, outro livro que eu amei ter lido esse ano foi Hamnet, da Meg O'Farrell. Gente, esse livro, o Hamnet, foi um filho do Shakespeare, que faleceu quando era muito pequeno. Aqui nessa história, acho que ele tem 11 anos. E aí o livro fala sobre essa perda. Não se sabe muito sobre nem a biografia do Shakespeare, nem sobre esse filho, mas se tem registro de que houve essa perda. E aí, 4 anos depois, ele teria escrito Hamlet, né, que é uma alteração desse nome. Mas a peça não tem exatamente nada a ver com a história do Hamnet, né, que é o filho. Mas aqui nesse livro, o que a autora faz é tentar pensar como seria a lida desse luto, né, por essa família, especialmente através da protagonista, que é a mãe, Agnes. E aí o livro inicial, ele é dividido em 2 partes, e inicialmente ele tem uma alternância de capítulos que são o momento atual, em que a gente acompanha o Hamnet ainda vivo, e um momento em que os pais dele estão se conhecendo, estão namorando, casando, tendo os filhos, até que a temporalidade se encontra, e a segunda parte é sobre o luto da família diante dessa perda tão trágica, porque era uma criança muito pequena e muito querida. A Meg O'Farrell também era uma autora que eu não conhecia, mas que adorei a escrita também, apesar de ele ser um livro grande, é um livro que é muito fluido, porque a escrita dela é muito bonita, muito também simples, mas também muito carregada de uma tem uma textura poética também, tá? Assim, é uma escrita bonita de ser lida, tá? Que faz... E o Shakespeare aqui não é uma biografia sobre o Shakespeare, né? Isso tem que estar muito claro. Se o Shakespeare não é nem nomeado aqui, ele é tratado como marido, como filho, como pai. E a gente fica sabendo de alguns elementos da vida dele que são baseados, de fato, na biografia dele, mas pouca coisa, né? O foco, de fato, não é ele, é mais a Agnes, é mais o filho, é mais a família, ou o luto, talvez seja o protagonista desse livro. Enfim, muito bonito. E aí, outro livro também sobre perda, outro livro também sobre luto. Esses 3 aqui tratam do luto, tá? Assim, no sentido de um filme, eu não comentei muito, mas tem a ver com a morte desse amigo dele, enfim, as implicações disso para o futuro. E aqui a gente tem Mãe Sem a Outra, da Glória Diógenes. A Glória é uma querida, assim, ela mora aqui no Ceará, acho que ela é do Rio de Janeiro e mora aqui no Ceará, escreve esse livro para recontar e ressignificar uma vivência que ela teve, acho que aos 19 anos dela, mais ou menos, que foi um filho que ela perde, grávida, a Raquel, e aí o quanto a dificuldade de lidar com esse luto ao longo da vida, e o quanto essa filha ainda acompanha ela nas suas vivências, nas suas lembranças, o quanto ela tem um espaço dentro dessa família para
Glória, que é convocada o tempo todo a superar essa perda, e sente que não há espaço para viver esse luto, e para acolher essa filha no seio da família, enfim, porque essa criança nasceu natimorta, não sei como é que se fala isso, né? Mas não viveu, né? Assim, enfim, então a Glória tenta dar um sentido para isso e ela escreve um livro arrebatador, assim. É de uma escrita poética avassaladora, assim. Todas as palavras para descrever esse livro tem que ser grandiloquentes, porque é um livro grande, assim, é um livro que precisa ser lido, porque ele nos transforma. Acho que é uma forma da Glória transformar a vivência dela, mas com isso ela acaba transformando também o leitor. E a gente acaba fazendo parte dessa história, e lermos esse livro dá um sentido à existência da Raquel, né? Então isso é muito bonito e a Glória faz isso com muita competência. Outro livro que eu gostei bastante de ter lido é de outra brasileira, que é a Andrea Del Fuego, que se chama A Pediatra. É um livro que fala sobre essa personagem protagonista que não gosta de crianças e é pediatra e se apaixona ou se envolve amorosa e sexualmente com o pai de uma criança que ela fez o parto, e aí ela cria uma certa obsessão por essa criança. E aí o envolvimento dela com o pai vira sobre ela poder ter acesso a essa criança. Também é um livrinho super curto, também é uma escrita simples, mas muito envolvente. A gente acaba se afeiçoando à protagonista, mesmo ela sendo meio anti-herói, assim, uma anti-heroína, né? Nesse sentido de ela ser um personagem que fala os seus pensamentos para o leitor, e a gente tem acesso a alguns desejos que são meio escabrosos, mas muito legal. Outro livro que aqui também é sobre perda, também é sobre luto, acho que esse foi um ano que tem a ver com isso, que se chama Norwegian Wood, do Murakami. Também é minha primeira experiência com um livro do Murakami e eu adorei. Também parece grande, mas a mancha dele é bem centralizada, então é um livro de muitos diálogos. Eu diria que o forte desse livro são os diálogos, porque são diálogos muito verossímeis e dão um certo ritmo à história. Nunca tinha lido nada dele, dizem que ele pende um pouco pro fantástico, mas não é isso que ele faz aqui. Aqui é bem realista, e aqui também fala sobre perdas, também fala sobre o luto, também fala sobre a dificuldade de lidar com essas perdas, e da transformação do protagonista, né, assim, que vai lidando com essas perdas ao longo da vida. É um livro extremamente emocionante, é um livro que eu chorei bastante, né, quando eu chego no final, e que faz com que alguns personagens sejam bem inesquecíveis. Adorei, pretendo ler outras coisas do Murakami. E aí agora duas biografias. Uma é essa, Capote, uma biografia. Também aqui sim é um calhamaçozinho, porque o texto é bem preenchido. E aí aqui conta a vida do Truman Capote, que é esse escritor norte-americano. Gente, essa biografia é incrível, uma das melhores biografias que eu já li. É um trabalho fantástico que o Gerard Clarke faz, acompanhando o Capote ao longo de alguns anos e acompanhando também as pessoas que estão próximas a ele e escrevendo essa biografia que me parece uma biografia definitiva. Não consigo imaginar que alguém ainda teria algo a dizer do Capote, a não ser a não ser sobre o trabalho dele, né, sobre a obra dele, mas sobre a vida dele parece que está tudo aqui de uma forma muito bem embasada, justamente por ele ter acesso às pessoas que participaram da história do Capote. E um texto que, surpreendentemente, eu demorei muito para ler, porque eu acabava lendo muita coisa ao mesmo tempo, e aí eu deixava essa um pouco de lado, mas era um texto que ficava na memória, assim, eu não esquecia o que estava acontecendo. Então é um texto muito bem escrito e muito bem consolidado. Foi muito bom ler esse livro. E aí eu li antes o Dia a Dia com a Família Freud, depoimentos da governanta Paula Fitchell, do Detlef Bethelsen. Esse livro é fantástico, assim, porque um cara tem a ideia de entrevistar a governanta da casa do Freud, que foi uma mulher que, muito jovem, ela trabalhava com a companheira da Anna Freud, que morava no andar de cima, e aí o Freud estava precisando de alguém para trabalhar na casa dela. Ela cede essa governanta, essa babá, que ela cuidava dos filhos dela, ela cede, ela vira governanta dessa casa muito nova, e aí ela acompanha a doença do Freud, ela cria uma relação íntima com a família e com o próprio Freud, e ela vira ali a grande governanta daquele lar,
E aí, mesmo depois da ida do Freud, ela acompanha a Anna Freud, ela vai com a família para Londres quando eles se mudam em 38 e fica vivendo lá. E ela é uma grande responsável pela preservação da caracterização dos museus do Freud, tanto de Viena quanto de Londres, porque como era ela que organizava, ela tinha uma memória muito vívida de como as coisas eram dispostas, e ela ajuda a reconstituir tudo isso. Então, é um personagem muito importante para a família e para a história da psicanálise. E, gente, o nível de detalhamento da intimidade da família nesse livro é absurda, absurda mesmo. Então, vale a pena conferir essa biografia aí para quem tem interesse em detalhes sobre o Freud. E aí, um livro que me surpreendeu bastante foi o Drácula, do Bram Stoker, que é um livro muito, assim, a história é muito conhecida, o personagem é muito conhecido, talvez principalmente pelo cinema, né? Ele cria esse estereótipo do vampiro, né? Com a coisa da estaca, do crucifixo, do alho. Tudo isso tá aqui, só que num livro muito divertido, que também é uma calhamação, mas você nem sente, porque a história é leve nesse sentido, e ela tem várias vozes narrativas, né? Assim, uma hora você tá lendo um diário, uma hora você tá lendo uma notícia de jornal, uma hora você tá lendo um documento ou diário de outra pessoa, e essas histórias vão se atravessando e criando o contexto maior dessa obra que é incrível. Drácula, não tinha lido antes, inclusive esses livros aqui, nenhum deles foi releitura, eu deixei de lado as releituras, reli muita coisa legal esse ano, mas decidi deixar somente leituras inéditas, e eu amei ler o Drácula. Com certeza vai ser um livro que eu vou reler ao longo da vida. E aí, mais no comecinho do ano, eu li O Acontecimento, da Annie Ernaux, que é uma autora francesa, que eu também não conhecia, que eu também nunca tive contato com a obra antes, e amei. Sim, o tipo de escrita dela é o tipo de escrita que mescla a biografia dela, um dado da vida dela, um acontecimento da vida dela, com um tipo de texto que é mais romanceado. Parece que você está lendo um romance, ao mesmo tempo que você sabe que aquilo tudo é real, né? Assim, porque ela está contando um episódio da vida dela. E aqui ela conta sobre um aborto que ela precisou fazer, que ela desejou fazer quando ela tinha, aí também acho que ali em torno dos 20 anos de idade, numa França conservadora, onde o aborto era proibido, e as dificuldades de uma mulher independente, buscando se apropriar do próprio destino, as dificuldades que ela enfrenta para isso. E a Annie Ernaux escreve um texto que também é bastante impactante, apesar de curtinho, você consegue ler numa sentada, mas você vai degustando ele aos poucos, porque ele tem um teorzinho pesado por conta da temática, mas vale a pena demais. Também fiquei bastante interessado em ler outras coisas da Annie Ernaux. E por fim, não menos importante, o primeiro de todos do ano, né, que é Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Aqui nessa edição da 34 são 2 volumes, mas é um livro só. Então vocês podem ver que é um calhamacinho mesmo, assim, tem mais de 1000 páginas. E, gente, aqui é o Dostoiévski no auge da maturidade da escrita. Ele escreve um livro que tem muitos personagens, mas a trama basicamente gira em torno desses irmãos, do pai e de algumas pessoas que circundam esse núcleo familiar, e os conflitos desses irmãos com o pai. E ele cria personagens também inesquecíveis, também muito marcantes, que não pecam por um excesso de maniqueísmo. Eles trazem elementos de bondade em quem não é tão bom, e de maldade em quem é muito bom, ao mesmo tempo em que ele destaca mais essa característica em cada um deles, criando meio que tipos, mas eles dialogam, eles se atravessam, eles se impactam uns aos outros. Isso numa trama absolutamente envolvente, que o Dostoiévski cria em torno da morte desse pai, né, do assassinato desse pai. E aí a gente se pega participando da história como alguém que julga o que aconteceu e que quer uma condenação, que quer justiça, e quem é que a gente está culpabilizando, assim. Então a gente acaba fazendo parte também da história, e isso é genial da parte do Dostoiévski. Então é isso, essas foram as melhores leituras que eu fiz no ano de 2025. Quando for em 2027, eu volto para comentar as melhores leituras de 2026. É isso, até o próximo vídeo.